Para isso, precisamos tomar como base informações que tratam acerca do nascimento de João Batista para chegarmos no nascimento de Jesus. Então, fique ligado nas informações que iremos passar. Lucas capítulo 1, versículo 5, diz: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Olha aqui algumas informações importantes. Herodes, esse aqui é Herodes o Grande, que depois de algum tempo ele morre, e Herodes o filho assume o lugar. Na época que Jesus é julgado, que é levado ao Herodes, não é este Herodes, mas sim o filho deste Herodes. Veja os detalhes deste texto. Um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. A Bíblia registra a data, o mês da ordem de Abias, e foi no período em que Zacarias estava exercendo o seu turno, estava exercendo a função sacerdotal dentro da ordem de Abias, que o anjo apareceu a ele ao lado do altar do incenso e disse que Isabel, sua esposa, teria um filho. Vejamos o que diz o texto, Lucas 1, versículo 11 até o versículo 13. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então Zacarias, sacerdote, ele exercia a sua função no turno de Abias, que iremos explicar já já. A esposa de Zacarias, que era Isabel, era estéril, avançada em idade, mas a promessa veio de que ela teria um filho e deveria colocar o nome dele de João. É interessante também que trata o versículo 8 e 9, tratando sobre a função sacerdotal, e diz assim: E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, e segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Nesse período, a Arca da Aliança já não existia mais. Por quê? Porque ela foi perdida no período dos reis. Então, aqui nos diz que ele estava onde? Ele estava para oferecer incenso. Tudo indica que o altar do incenso, que ficava em frente do véu, e nas laterais estava o candelabro e a mesa dos pães asmos, tudo indica que, na época, o altar do incenso já estava no Santos dos Santos. Parece que dá de entender isso lá aos Hebreus capítulo 9, versículo 2. Mas poderemos tratar sobre esse assunto em outra ocasião. Mas veja bem, eu quero tratar em primeiro lugar sobre a ordem de Abias. Zacarias pertencia à ordem de Abias. Davi constituiu 24 turnos sobre todo Israel para exercer o sacerdócio no templo. Como era uma quantidade muito grande de sacerdote e precisava estar 24 horas exercendo a sua função sacerdotal dentro do templo, como diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, então ele constituiu 2 turnos por mês. Vejamos o que diz primeiro livro das Crônicas, capítulo 24, versículos 7 a 10. Diz o seguinte: E saiu a primeira sorte a Jeoaribe, a segunda a Jedaías. Aqui é o primeiro mês do ano, que é o mês Nissan, e também chamado de mês Abibe, que era março e abril junto. 15 de março a 15 de abril formava o mês de Abibe.
E nesse período a sorte caiu sobre esses dois sacerdotes, Jeoaribe e Jedaías. Então, a cada 15 dias, um sacerdote exercia essa função. Por exemplo, 15 de março a 30 de março era Jeoaribe. 1 de abril a 15 de abril era Gedalias. Então, na função sacerdotal, eram 2 turnos de sacerdote por mês. Vamos continuar a leitura. A terceira, a Harim. A quarta, a Seorim. A quinta, a Malquias. A sexta, a Miamim. A sétima, a Racóis. E a oitava, Abias. Certo? Então, aqui fala que Abias pertencia ao 8º turno, que era o mesmo que Zacarias estava exercendo. Então vejamos o que diz o calendário judaico sobre esses turnos, certo? Primeiro, Abib é o primeiro mês do ano. Conforme falamos ainda há pouco, Jeoiaribe e Jedaías ficaram com o mês de Abib e o mês de Nissan, que vai de março a abril. Então ele exerceu a sua função. Depois vem o segundo mês, que era o mês Zif, também chamado de Liá, que vai de abril a maio. Quem eram os sacerdotes? Harim e Seorim, certo? Terceiro mês, maio e junho, que é Sivan, era Malquias e Miamim. Depois vem o quarto mês, que é o mês de junho a julho, que é Talmuz, que era Racóis e Abias. Então, Abias e Racóis exerciam no mês de junho, julho. Então, podemos dizer que Racóis exerceu 15 de junho a 30 de junho e que Abias exerceu 1º de julho a 15 de julho. Nesse período, o anjo chegou a Zacarias dentro do templo, à direita do altar do incenso, e disse que Isabel teria um filho. Então, daqui começa-se a contar os 9 meses de João Batista. Então, vem julho e agosto, 30 dias que Isabel está grávida. Aí vem o mês esse aqui é o mês de Abi, julho e agosto, primeiro mês da gravidez de Isabel. Vem o segundo mês, que é Elu, que é agosto e setembro, o segundo mês tratando da gravidez. E assim sucessivamente vem Etanim, que é o Tisri, é o terceiro mês da gravidez de Isabel. Vem o mês Bu, que é o Masverã, é o quarto mês da gravidez de Isabel. Vem o mês Quisleu, que vai de novembro a dezembro, é o 5º mês da gravidez. Vem o mês Tebete, que é dezembro e janeiro, é o 6º mês. Então, em Lucas, capítulo 1, versículo 26 em diante, fala do anúncio do anjo a Maria. Isso quer dizer o quê? Que João Batista estava na barriga de Isabel já há 6 meses, e agora o anjo anuncia a Maria o nascimento de Jesus. Voltemos ao calendário judaico. Então, no mês de dezembro, janeiro, que é o mês de Tebete, aqui João Batista está com 6 meses na barriga de Isabel. E aqui começa a contagem dos meses para o nascimento de Jesus. Aí vem janeiro e fevereiro, é o primeiro mês de Maria já grávida, que é o Sebate. Depois vem o mês Adar, que vai de fevereiro a março, segundo mês da gravidez de Maria. E assim continua. No mês Abib e Nissan, João Batista está já para nascer. Então, no mês Abib e Nissan, que é março e abril, João está com 9 meses e Jesus está com 3 meses na barriga de Maria. Então, João nasce no mês de Abib e Jesus ainda está na barriga de
Maria, certo? Então vamos continuar para você ver se dá de compreender um pouco. Continuamos. João Batista nasce e agora vem o 4º mês, Zif, também chamado de Liá, que é o mês de abril e maio, 4º mês que Jesus ainda está na barriga de Maria. Depois vem Sivan, que é maio e junho, que é o 5º mês que Maria está grávida. Depois vem Tammuz, que é junho e julho, aqui é o 6º mês que Maria está grávida. Depois vem julho e agosto, que é Abi, 7º mês de Maria. Elul é o 8º mês de Maria. Etanim é o 9º mês de Maria e a data do nascimento de Jesus. Então Jesus nasceu quando? No mês de Etanim, que é chamado de Tisri, que é o que? Setembro a outubro. Então setembro a outubro foi a data que Jesus nasceu, possivelmente no mês de outubro, porque na ordem sacerdotal Abias fica com a segunda parte do mês. O anjo aparece a João Batista quando era a vez de Zacarias, que fazia parte desta ordem e que exercia a função sacerdotal no mês de outubro. Então, no mês de outubro foi a data do nascimento de Jesus, certo? Essas são as informações que temos. Outra informação interessante é o que diz no capítulo 2, versículo 1 em diante de Lucas. Diz assim: aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Então, o que está nos dizendo a Bíblia aqui? Que saiu um decreto por parte do imperador Augusto César. Vejamos o seguinte: Augusto César jamais iria lançar um recenseamento, um alistamento num período do inverno, que seria novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, período de muito frio e até neve sobre Israel. Como esse recenseamento era para a arrecadação de impostos, era do interesse de Augusto César que a maioria das pessoas fosse se alistar. E como eles sabiam que aquele período seria muito difícil, dá de entender a todos nós que seria impossível ele ter lançado um decreto no inverno, mas sim antes da chegada do inverno. Também outra informação interessante é o que diz no 2, versículo 8 de Lucas. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Quando o anjo apareceu aos pastores, eles estavam aonde? Nos campos, à noite. Então seria também impossível eles estarem num período do inverno muito forte, ali nas bandas de Belém, pastoreando o rebanho em meio a uma noite tão fria. Então tudo indica que Jesus de fato não nasceu em dezembro, não há nenhuma possibilidade dele ter nascido nessa data. Então o vídeo de hoje é somente para tratar que, conforme a ordem de Abias, Jesus nasceu de fato no mês de outubro, certo? Então era esta informação que queríamos transmitir a você, e você continue acessando aí o nosso canal. E se você gostou do vídeo, se é um vídeo informativo que vale a pena, também coloque o seu comentário. Um grande abraço
e fique com Deus na paz do Senhor Jesus.